Irmãos, hoje vocês vão ouvir uma verdade que muitas vezes não é explicada claramente dentro das igrejas. Não porque seja falsa, mas porque é uma verdade que exige coragem para ser compreendida. Santa Teresa de Ávila, depois de muitos anos de batalhas espirituais profundas, chegou a uma conclusão que pode mudar completamente a maneira como entendemos as dificuldades da vida. Ela percebeu que existe uma relação muito clara entre a missão que Deus dá a uma pessoa e a intensidade das provações que essa pessoa enfrenta. Quanto mais uma alma se aproxima de Deus, mais oposição espiritual pode surgir ao seu redor. Isso não significa que Deus abandona essas pessoas. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Quando uma pessoa começa a viver a fé com seriedade, quando decide rezar com sinceridade, ajudar os outros e buscar uma vida santa, algo muda no mundo espiritual. A vida não se torna automaticamente mais fácil. Em muitos casos, ela se torna mais desafiadora. Santa Teresa escreveu algo que pode parecer duro, mas é profundamente revelador. O inimigo não perde tempo com quem já está longe de Deus. Por que atacar alguém que já não representa ameaça alguma? Por que gastar energia com alguém que não está construindo nada para o reino de Deus? O inimigo concentra seus esforços sobre aqueles que podem fazer diferença, sobre aqueles que podem levar luz onde existe escuridão, sobre aqueles que têm uma missão. Isso significa que muitas das batalhas que enfrentamos na vida espiritual não são sinais de fracasso. Às vezes são sinais de que estamos no caminho certo. Mas existe algo muito importante que todo cristão precisa entender. O inimigo não age de forma aleatória. Ele observa, ele estuda, ele espera. E quando encontra no momento certo, ele ataca exatamente onde a pessoa é mais vulnerável. Santa Teresa percebeu que esses ataques seguem padrões muito específicos. E quando aprendemos a reconhecer esses padrões, deixamos de viver com medo, começamos a viver com vigilância. Mas para compreender isso melhor, precisamos olhar para um exemplo concreto, porque muitas vezes essas batalhas acontecem de forma tão sutil que a pessoa nem percebe o que está acontecendo. Para entender como essas batalhas espirituais podem acontecer, vamos olhar para uma história real que muitos diretores espirituais já testemunharam em diferentes formas. A história de um jovem sacerdote. Vamos chamá-lo de Padre Gabriel. Quando o Padre Gabriel foi ordenado, sua paróquia começou a mudar de forma impressionante. Jovens que estavam afastados da fé começaram a voltar para a igreja. Pessoas que não se confessavam há anos começaram a procurar os sacramentos novamente. Famílias que estavam em crise começaram a encontrar esperança. Sua pregação era simples, mas tocava profundamente o coração das pessoas. Todos diziam que algo especial estava acontecendo naquela comunidade. Mas então, algo começou a mudar. Primeiro vieram tentações inesperadas, pensamentos que ele nunca havia experimentado antes começaram a aparecer de forma insistente. Depois veio um cansaço estranho, um desânimo que parecia surgir sem explicação. Logo depois começaram as críticas. Algumas pessoas começaram a espalhar comentários negativos sobre ele. Nada muito claro, mas o suficiente para gerar dúvidas. Então veio algo ainda mais doloroso. Uma pessoa de confiança começou a divulgar informações que haviam sido compartilhadas em segredo. Em poucos meses, a vida de Padre Gabriel parecia completamente diferente. Ele passou de um sacerdote cheio de entusiasmo para um homem cansado, confuso e cheio de dúvidas. Chegou a pensar seriamente em abandonar o sacerdócio. Desesperado, procurou a ajuda de um diretor espiritual mais experiente. Depois de ouvir toda a história, o sacerdote mais velho disse algo que ele nunca esqueceu: Filho, o que você está enfrentando não é apenas coincidência. Você está sob ataque. Quando o inimigo percebe que alguém pode fazer muito bem, ele tenta destruir essa pessoa antes que sua missão cresça ainda mais. Essas palavras mudaram completamente a forma como o Padre Gabriel via sua situação. Ele começou a estudar os escritos de Santa Teresa e descobriu algo surpreendente.
Muitos dos ataques que ele estava vivendo haviam sido descritos com grande precisão séculos antes. Santa Teresa de Ávila não era apenas uma grande mística. Ela também era uma observadora muito atenta da vida espiritual. Durante mais de 40 anos de experiência espiritual intensa, ela enfrentou inúmeras provações. Em seus escritos, ela descreve momentos de profunda aridez espiritual, períodos de tentações intensas, oposições dentro da própria igreja, incompreensões, críticas e até perseguições. Mas em vez de se deixar destruir por essas experiências, Teresa começou a observar com atenção o que estava acontecendo. Ela percebeu que muitos desses ataques seguiam padrões semelhantes, e então escreveu algo muito interessante. O demônio não é criativo, ele repete as mesmas estratégias porque elas funcionam. Quando uma pessoa aprende a reconhecê-las, o medo diminui. A pessoa se torna mais forte, mais vigilante, mais preparada. Santa Teresa também acreditava que o inimigo estuda cada pessoa antes de atacá-la. Ele observa suas fraquezas, ele observa suas emoções, ele observa suas relações. Depois espera até encontrar o momento de maior fragilidade. Muitas vezes esse momento acontece justamente quando algo importante está prestes a acontecer na vida espiritual da pessoa. Antes de uma decisão importante, antes de uma missão, antes de um crescimento espiritual. Porque se ele conseguir parar aquela pessoa naquele momento, pode impedir algo muito maior. Foi observando essas situações ao longo dos anos que Santa Teresa começou a identificar várias estratégias que o inimigo usa com frequência. E a primeira delas é talvez uma das mais perigosas, porque muitas vezes acontece de forma silenciosa, sem que a pessoa perceba. Essa estratégia se chama isolamento espiritual. Santa Teresa dizia que uma das primeiras coisas que o inimigo tenta fazer é separar a pessoa de tudo aquilo que pode fortalecê-la espiritualmente, porque uma pessoa isolada se torna muito mais vulnerável. Pense em um rebanho de ovelhas. Enquanto elas permanecem juntas, é muito difícil para um predador atacar. Mas quando uma ovelha se afasta do grupo, ela se torna um alvo fácil. Na vida espiritual acontece algo semelhante. O isolamento raramente acontece de forma repentina. Ele acontece lentamente, quase de maneira imperceptível. No começo, aparecem pensamentos aparentemente inocentes. Talvez ninguém me compreenda de verdade. Talvez as pessoas da minha comunidade não sejam tão sinceras. Talvez eu esteja mais comprometido com Deus do que os outros. Esses pensamentos parecem apenas reflexões pessoais, mas aos poucos começam a criar distância. Depois começam pequenos conflitos. O confessor parece irritante. A comunidade parece superficial. Amigos espirituais começam a parecer hipócritas ou falsos. A pessoa começa a se sentir sozinha, mesmo estando cercada por outras pessoas. Então vem o próximo passo. A pessoa começa a acreditar que não precisa mais da comunidade, que pode viver a fé sozinha, que a oração pessoal é suficiente. Mas Santa Teresa advertiu com muita clareza que esse é um momento extremamente perigoso. Porque quando uma pessoa se isola, ela perde proteção, perde orientação, perde apoio e aos poucos começa a ficar mais vulnerável ao desânimo e à confusão. Muitos missionários e religiosos já testemunharam algo parecido. Um deles contou que, depois de alguns anos de trabalho missionário, começou a sentir que ninguém ao seu redor o compreendia. Seus companheiros pareciam superficiais, as conversas pareciam vazias. Então ele começou a rezar sozinho, comer sozinho, trabalhar sozinho. No início parecia até uma decisão espiritual, mas depois de alguns meses algo mudou. A alegria desapareceu, a oração ficou difícil, a fé parecia pesada. Foi então que um sacerdote mais velho lhe disse algo simples: Você não ficou mais espiritual, você ficou isolado. E o isolamento é um dos ambientes preferidos do inimigo, porque quando alguém luta sozinho por muito tempo, torna-se muito mais fácil fazê-lo cair.
Mas o isolamento não é a única estratégia. Existe outra tática muito comum que parece zelo espiritual, mas que lentamente destrói muitas pessoas generosas. E essa estratégia se chama esgotamento espiritual. E é exatamente isso que veremos a seguir. Depois do isolamento espiritual, Santa Teresa observou outra estratégia muito comum que o inimigo utiliza contra pessoas generosas. Essa estratégia não começa com pecado, ela começa com algo que parece virtude: o excesso de trabalho, o desejo de ajudar todos, a vontade de nunca dizer não. Muitas pessoas que amam Deus caem nessa armadilha sem perceber. Elas começam a assumir mais responsabilidades do que realmente conseguem suportar. Mais compromissos, mais projetos, mais pessoas que precisam de ajuda. No começo, tudo parece positivo. A pessoa se sente útil, importante, necessária, mas lentamente algo começa a mudar. O descanso desaparece, a oração se torna cada vez mais curta, a mente começa a ficar cansada, o coração começa a perder a alegria. Santa Teresa observou que o inimigo muitas vezes não tenta destruir imediatamente uma pessoa boa. Ele prefere esgotá-la, porque uma alma cansada toma decisões piores. Uma alma cansada perde a clareza. Uma alma cansada começa a confundir a voz de Deus com a pressão das circunstâncias. Quando o esgotamento espiritual cresce, aparecem pensamentos perigosos. Talvez eu esteja falhando, talvez minha missão não seja real. Talvez Deus esteja decepcionado comigo. Esses pensamentos podem parecer humildade, mas muitas vezes são apenas sinais de exaustão. Santa Teresa alertava que até mesmo o zelo espiritual precisa de equilíbrio. Uma pessoa que nunca descansa não está servindo melhor a Deus. Está se tornando vulnerável, porque quando o seu corpo está exausto e a mente está sobrecarregada, o inimigo encontra o momento perfeito para atacar. Foi exatamente isso que aconteceu com muitos santos ao longo da história. Antes de grandes tentações, frequentemente houve longos períodos de cansaço extremo. Por isso, Teresa aconselhava algo muito simples. Aprender a descansar também é um ato espiritual, porque quando a alma encontra silêncio e paz, ela volta a ouvir a voz de Deus com clareza. Mas o esgotamento não é a única estratégia que o inimigo utiliza. Existe outra forma de ataque que pode ser ainda mais perigosa. Uma estratégia que atinge diretamente as fraquezas mais profundas de cada pessoa. E essa estratégia se chama tentação direcionada. Santa Teresa dizia que o inimigo raramente tenta uma pessoa com algo completamente aleatório. Ele observa, ele analisa, ele espera. Cada pessoa possui áreas de fragilidade. Alguns lutam contra o orgulho, outros contra a inveja, outros contra desejos desordenados, outros contra o medo. O inimigo observa essas áreas durante muito tempo. Ele espera até que a pessoa esteja cansada, ferida ou confusa. Então apresenta uma tentação exatamente naquele ponto. Uma pessoa que luta contra o orgulho começa a receber elogios excessivos. Uma pessoa que luta contra a inveja começa a se comparar constantemente com os outros. Uma pessoa que luta contra desejos desordenados começa a encontrar situações que despertam essas inclinações. Nada parece acontecer de forma imediata, tudo parece surgir lentamente, quase como coincidência. Mas Santa Teresa insistia que muitas dessas situações não são tão aleatórias quanto parecem. Quando o inimigo encontra-se fraqueza certa, ele tenta ampliá-la. Ele sussurra pensamentos, ele cria dúvidas, ele alimenta emoções negativas. A pessoa começa a justificar pequenas atitudes, depois pequenas concessões, depois pequenas mentiras para si mesma, e quando percebe, já está muito mais distante da paz interior que possuía antes. Mas Teresa também ensinava algo muito importante. Reconhecer uma tentação não é derrota. Na verdade, é o primeiro passo para a vitória. Finarinama. Porque quando uma pessoa identifica claramente sua própria fraqueza, ela pode começar a construir proteção espiritual ao redor dela.
Ela aprende a vigiar seus pensamentos, aprende a buscar conselho espiritual, aprende a não confiar apenas em sua própria força. Muitos santos afirmavam que o verdadeiro crescimento espiritual começa quando a pessoa deixa de fingir que não possui fraquezas, quando ela aceita que precisa de ajuda, que precisa de vigilância, que precisa da graça de Deus. Mas mesmo quando uma pessoa consegue resistir às tentações, o inimigo ainda possui outras estratégias. E algumas delas são ainda mais dolorosas, porque não atacam apenas as fraquezas internas, elas atingem diretamente o coração, elas envolvem pessoas próximas, traições inesperadas, conflitos que surgem de onde menos se espera, e é exatamente isso que veremos a seguir. Depois de muitos anos enfrentando batalhas espirituais, perseguições, incompreensões e momentos de profunda escuridão interior, Santa Teresa chegou a uma conclusão que mudou completamente sua maneira de olhar para o sofrimento. Ela compreendeu algo que muitos cristãos ainda hoje têm dificuldade de aceitar. O inimigo pode atacar, pode criar confusão, pode tentar desanimar a alma, mas ele não pode vencer uma pessoa que permanece firmemente unida a Deus. Essa certeza foi o que sustentou Teresa durante toda a sua vida. Ela enfrentou críticas dentro da própria igreja, foi acusada injustamente, passou por períodos de doença intensa. Muitas vezes parecia que todos os caminhos estavam fechados. Mesmo assim, ela continuou, não porque fosse naturalmente forte, mas porque confiava profundamente em Deus. Santa Teresa repetia frequentemente uma oração simples que se tornou conhecida em todo o mundo: Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. Essas palavras não nasceram de uma vida tranquila, nasceram no meio das batalhas. Teresa sabia que o mal pode fazer muito barulho, pode criar medo, pode provocar ansiedade e confusão, mas também sabia que todo esse poder é limitado, porque nenhuma força espiritual pode destruir uma alma que decide confiar em Deus até o fim. Muitas pessoas acreditam que a vida espiritual significa viver sem problemas, mas os santos mostram uma realidade diferente. A verdadeira fé não elimina as batalhas, ela ensina a enfrentá-las. E principalmente ensinam-me a não ter medo, porque o medo é uma das armas mais fortes do inimigo. Quando uma pessoa vive dominada pelo medo, ela perde a coragem, perde a esperança, perde a confiança. Mas quando uma pessoa decide confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades, algo muda profundamente dentro dela. A paz começa a voltar, a clareza começa a aparecer novamente, e o inimigo perde grande parte de sua influência. Por isso Santa Teresa ensinava algo muito importante. Não concentre sua atenção no mal, concentre-se em Deus. Quanto mais uma alma se aproxima de Deus, menos espaço o mal encontra dentro dela. Talvez por isso muitas pessoas que vivem grandes batalhas espirituais estejam, na verdade, mais próximas de sua missão do que imaginam. Porque muitas vezes os ataques não são um sinal de fracasso, são um sinal de que algo importante está acontecendo. E isso nos leva a uma pergunta muito profunda. Se o inimigo ataca com mais força aqueles que têm uma missão, será que as batalhas que você está enfrentando hoje podem ser um sinal de que Deus está preparando algo maior em sua vida? Talvez a pergunta mais importante não seja: por que estou passando por isso? Talvez a verdadeira pergunta seja: para qual missão Deus está me preparando?